Você sabia que sua tatuagem não é apenas um desenho na sua pele? Na verdade, ela está muito mais profunda do que você imagina, e faz parte de algo que você nunca esperaria, o seu sistema imunológico. É isso mesmo. Cada vez que você vê sua tatuagem no espelho, ela está sendo cuidada pelo seu próprio corpo, como se ele estivesse protegendo esse pedaço de arte para você. Mas como isso é possível? E por que a tatuagem permanece no lugar por tanto tempo? No vídeo de hoje, você vai descobrir o incrível e surpreendente papel do seu sistema imunológico em manter sua tatuagem intacta. Prepare-se para entender algo que talvez você nunca tenha pensado antes. Quando você decide fazer uma tatuagem, o processo vai muito além de colocar tinta na pele. A agulha da tatuagem fura sua pele milhares de vezes por minuto, depositando pequenas partículas de tinta na segunda camada da pele, conhecida como derme. E por que na derme? Porque se a tinta fosse colocada na camada mais superficial, a epiderme, ela iria desaparecer rapidamente conforme a pele se renova e descama. Agora, pensa comigo, é como se você jogasse tinta em uma esponja. A tinta não vai embora facilmente. Ela fica ali, presa nos pequenos poros da esponja. A mesma coisa acontece com sua pele, a tinta fica presa entre as células da derme. Só que o que você não vê é que, a partir do momento em que a tinta entra no seu corpo, uma verdadeira batalha começa. Seu corpo imediatamente identifica a tinta como um invasor. E aí, seu sistema imunológico entra em ação. Mas como ele reage a isso? E por que a tatuagem fica no lugar mesmo com essa batalha acontecendo? Agora, você deve estar se perguntando, o que acontece com a tinta depois que ela entra no seu corpo? Bem, o seu sistema imunológico imediatamente entra em ação. As células de defesa do seu corpo, chamadas macrófagos, são como guardiões que patrulham constantemente sua pele. E quando a tinta da tatuagem entra, eles identificam isso como um invasor estranho. Essas células tentam remover a tinta, assim como fariam com qualquer outra substância que não deveria estar ali, como um vírus ou bactéria. Mas há um detalhe importante: as partículas de tinta são muito grandes para que os macrófagos as destruam completamente. Então, o que eles fazem? Eles tentam engolir a tinta, capturando essas partículas e mantendo-as presas dentro da pele. Mas a tinta não sai do lugar. Em vez disso, os macrófagos falham na missão de expulsar o invasor e acabam segurando a tinta ali, para sempre. É como se essas células guardassem a tinta e, ao invés de remover o invasor, acabassem se tornando parte dele. Então, sim, sua tatuagem está sempre sendo protegida pelo seu sistema imunológico. E é por isso que ela fica ali, intacta por tanto tempo. E você achando que era só tinta. Mas o que acontece se a tinta for de uma cor específica? Será que o sistema imunológico reage de forma diferente a diferentes cores de tinta? É aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Você sabia que a cor da sua tatuagem pode influenciar a forma como o seu corpo reage? Isso não é apenas uma questão estética. Diferentes pigmentos de tinta podem interagir de maneiras únicas com o sistema imunológico. Por exemplo, cores como vermelho, amarelo e branco tendem a causar mais reações alérgicas. Essas cores possuem moléculas maiores e mais complexas, que o sistema imunológico pode identificar mais facilmente como invasores. Já cores como preto e azul, que possuem partículas mais estáveis, são menos propensas a causar reações. É por isso que as tatuagens pretas são tão populares, o corpo as aceita com mais facilidade. Agora, imagine que o seu sistema imunológico está jogando um jogo constante. As células de defesa, como os macrófagos, tentam engolir essas partículas de tinta, e as cores mais complexas são como bolas de fogo que eles têm mais dificuldade em manejar. No entanto, com cores mais estáveis, como o preto, o corpo consegue lidar com elas sem muito esforço, o que faz com que a tatuagem pareça mais nítida por mais tempo. Isso nos mostra que a escolha da cor da tinta não afeta apenas a estética, mas também como o corpo reage e se adapta à tatuagem ao longo do tempo. Com o passar dos anos, você já deve ter notado que as tatuagens não parecem tão vivas como no começo. Isso acontece porque, ao longo do tempo, o sistema imunológico continua trabalhando, mesmo após a tatuagem estar totalmente curada. As células do sistema imunológico, como os macrófagos, continuam a tentar quebrar e remover as partículas de tinta, mas sem sucesso. Com o tempo, essas células acabam movendo pequenas partículas de tinta para outras áreas da pele, ou quebrando essas partículas em pedaços menores. É por isso que, ao longo dos anos, as tatuagens podem desbotar ou perder um pouco da nitidez.
Pense em uma foto antiga, que vai perdendo o brilho e a definição aos poucos. Da mesma forma, sua tatuagem envelhece junto com você. Esse processo natural é parte da tentativa constante do seu corpo de eliminar o que ele considera um invasor. Embora a tatuagem nunca desapareça completamente, essa batalha interna faz com que sua arte na pele mude lentamente com o passar dos anos. Sabia que a exposição ao sol é uma das principais causas de desbotamento de tatuagens? Quando sua tatuagem fica exposta à luz UV, os raios do sol quebram as partículas de tinta em pedaços ainda menores, o que acelera o processo de desbotamento. Isso acontece porque a radiação ultravioleta é capaz de degradar os pigmentos, especialmente os mais claros, como amarelo e vermelho. Por isso, é fundamental proteger sua tatuagem com protetor solar, especialmente se você quer que ela mantenha o brilho por mais tempo. Então, da próxima vez que for tomar um sol, não se esqueça de passar aquele bom filtro solar na sua arte. Com o avanço da ciência, os estudos sobre tatuagens e o comportamento do sistema imunológico estão cada vez mais sofisticados. Cientistas têm investigado como as células do corpo lidam com a tinta a longo prazo e como poderíamos manipular essas reações. Uma das descobertas mais fascinantes é a possibilidade de criar tintas que podem ser mais facilmente removidas ou até mesmo de programar o sistema imunológico para esquecer a tinta, permitindo que as tatuagens desapareçam por completo. Imagine um futuro onde, com um simples tratamento, sua tatuagem possa ser removida de maneira rápida e indolor. Hoje, a remoção de tatuagens com laser ainda é o método mais eficaz, mas a ciência está caminhando para algo muito mais avançado. Com novas tecnologias, como a nanotecnologia, estamos chegando perto de um ponto em que as tatuagens poderão ser criadas e removidas de maneira muito mais controlada. Essa evolução não só muda a forma como vemos as tatuagens, mas também como nosso corpo interage com elas. Você já parou para pensar como pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiências reagem às tatuagens? O sistema imunológico dessas pessoas pode se comportar de maneira completamente diferente ao lidar com a tinta. Em casos de doenças autoimunes, o corpo ataca seus próprios tecidos, então o comportamento das células de defesa pode ser imprevisível. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas mais fortes ou inflamações prolongadas, enquanto outras podem ver suas tatuagens se manterem mais nítidas por mais tempo, justamente porque o sistema imunológico está menos ativo em tentar remover a tinta. Por outro lado, pessoas com imunodeficiências, cujo sistema imunológico é enfraquecido, podem ter uma reação mais lenta à tinta. Isso pode resultar em um processo de cicatrização mais demorado, ou até em um efeito oposto, onde a tatuagem permanece muito mais tempo sem mudanças visíveis, já que o corpo não está lutando ativamente contra ela. Essas diferenças tornam cada tatuagem única, influenciada não apenas pela técnica do tatuador ou pela cor da tinta, mas também pela forma como o corpo reage. É fascinante pensar que a tatuagem de uma pessoa com uma condição autoimune pode envelhecer de uma maneira totalmente diferente da tatuagem de alguém com um sistema imunológico forte. Agora que você sabe como o sistema imunológico lida com a tinta da sua tatuagem, fica claro que ela não é apenas um desenho estático na pele, mas parte de um processo biológico dinâmico e fascinante. Do momento em que a tinta entra no seu corpo até o esforço contínuo do seu sistema imunológico para mantê-la, a tatuagem é muito mais do que uma obra de arte, é uma interação constante entre você e o seu corpo. Se você gostou de aprender sobre esse incrível processo, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais conteúdos que vão te surpreender. E claro, escreva nos comentários. Até o próximo vídeo.